Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios de massa atômica e massa molecular que eu pedi para vocês fazerem. Primeira questão. O elemento químico lítio é formado na natureza por 7,8% de lítio de massa 6 e 92,2% de lítio de massa 7. Qual é o valor aproximado de sua massa atômica? Bom, então a gente vai utilizar aquela fórmula de massa atômica, que é a massa do primeiro isótopo vezes a porcentagem dele, mais a massa do segundo isótopo vezes a porcentagem dele, tudo isso dividido por 100. Ele quer saber o valor da massa atômica, então eu tenho a massa do primeiro isótopo, que eu vou considerar o lítio de massa 6. Então a massa dele vai ser 6 vezes a porcentagem dele, que é 7,8, e a massa do segundo isótopo, que é 7 vezes a porcentagem dele, que é 92,2%. Isso daqui tudo dividido por 100. 6 vezes 7,8 vai dar 46,8. 7 vezes 92,2 vai dar 645,4. Isso dividido por 100. 46,8 mais 645,4 vai dar 692,2, dividido por 100. Esse resultado vai dar aproximadamente 6,9 unidades. Então, tá aí a resposta. Questão 2. Um elemento M apresenta os isótopos M79 e M81. Sabendo que a massa atômica do elemento M é 79,9 U, determine os percentuais de cada isótopo no elemento M. Bom, esse a gente não sabe o valor das porcentagens, então eu vou dizer que a porcentagem do M de massa 79 é X% e a do M de massa 81 é Y%. E a massa atômica do elemento vale 79,9 U. Então, como são dois isótopos, a gente vai utilizar o cálculo da massa atômica para dois isótopos. Então, eu vou substituir na fórmula. A massa atômica, que vale 79,9, vai ser a massa do primeiro isótopo, que é 79, vezes a porcentagem dele, que é X, mais a massa do segundo isótopo, que é 81, vezes a porcentagem dele, que é Y, isso tudo dividido por 100. Bom, eu estou com duas incógnitas, eu vou ter que tirar uma das incógnitas. Ele pediu para determinar os percentuais de cada isótopo, então tanto faz você substituir o X ou o Y. Mas você sabe que o somatório das porcentagens tem que dar 100%. Então quer dizer, eu posso escrever que X mais Y tem que dar 100. Então eu posso escrever que Y vai ser igual a 100, passa para o outro lado X, troca o sinal, vai ficar menos X. Vou substituir o Y na minha fórmula, mas antes de substituir, eu vou passar o 100 para o outro lado da igualdade. Ou seja, se ele está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando 79,9. Então, eu vou ter 79,9 vezes 100 vai dar 7.990. Vai ser igual a 79x mais... Bom, agora vou substituir o Y. Quem é o Y? 100 menos X. Então, eu posso escrever que é 81 que multiplica 100 menos X. 7.990 é igual a 79x. Vou aplicar a distributiva, ou seja, vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então, 81 vezes 100 vai dar 8.100. E 81 vezes menos x vai dar menos 81x. Tudo que tem x para um lado, que não tem x para o outro lado. Então, eu vou ter 7.990, passo 8.100 para o outro lado, trocando o sinal, menos 8.100, vai ser igual a 79x menos 81x. 7.990 menos 8.100 vai dar menos 110. 79x menos 81x vai dar menos 2x. Só que eu não quero achar o valor de menos x, então vou multiplicar a equação toda por menos 1. Então, eu vou ter que 2x é igual a 110. O 2 está multiplicando o x, quando passa para o outro lado, passa dividindo. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 110 dividido por 2. X vai ser igual a 55%.
Achei o valor da porcentagem do M de massa 79. Agora eu vou achar o M de massa 81. Eu tenho que o M de massa 81 é o Y. E quanto vale o Y? O Y vale 100 menos X. Já achei o valor de X, então eu posso escrever que Y vai ser igual a 100 menos 55. Então, o valor de Y vai ser 45%. Então, achei o valor da porcentagem do M de massa 81. Então, eu tenho o M de massa 79, 55%, e o M de massa 81, 45%. 3. Um elemento X apresenta-se na forma dos seguintes isótopos. Então, eu tenho 3 isótopos, 51, 52, 53, e as porcentagens dele. Calcule a massa atômica de X. Como são 3 isótopos, eu vou usar a fórmula com 3 parcelas, né? A massa do primeiro vezes a porcentagem do primeiro, mais a massa do segundo vezes a porcentagem do segundo, mais a massa do terceiro vezes a porcentagem do terceiro dividido por 100. Então, substituindo na fórmula, eu tenho massa atômica vai ser igual a massa do primeiro isótopo, que é 51, vezes a porcentagem dele, que é 25, mais a massa do segundo isótopo, que é 52, vezes a porcentagem dele, 35. Só que o isótopo 3 eu não tenho o valor da porcentagem, mas eu sei que o somatório das 3 porcentagens tem que dar 100%. Então, quer dizer, 25 mais 35 vai dar 60%. Quanto que falta para chegar a 100? Então, 100 menos 60 vai dar 40%. Achei o valor da porcentagem do isótopo de massa 53. Agora, eu substituo na fórmula. Então, para o terceiro isótopo, eu vou ter 53 vezes 40, isso tudo dividido por 100. 51 vezes 25 vai dar 1.275. 52 vezes 35 vai dar 1.820. E 53 vezes 40 vai dar 2.120. Isso daqui dividido por 100. Somando as 3 parcelas, eu vou ter 5.215 dividido por 100. 5.215 é 52,15 U. Tá aí a resposta. Agora a questão 4. Um elemento A tem massa atômica 24 e possui os isótopos A de massa 22 e A de massa 30. Qual a porcentagem do isótopo mais pesado? Então, ele quer saber qual é o valor da porcentagem do isótopo A de massa 30, que é o que tem o maior valor de massa. Eu não sei as porcentagens, então vou colocar as incógnitas. Eu posso dizer que o A de massa 22 vale X%. E o A de massa 30 vale Y%. E a massa atômica vale 24 unidades. Como são 2 isótopos, eu vou utilizar a fórmula para 2 isótopos, que é a massa do primeiro vezes a porcentagem do primeiro, mais a massa do segundo vezes a porcentagem do segundo, isso tudo dividido por 100. Calculando e substituindo os valores na fórmula, eu vou ter a massa atômica, que é 24, vai ser igual a massa do primeiro, que é 22, vezes a porcentagem dele, que é X, mais a massa do segundo, que é 30, vezes a porcentagem dele, que é Y, isso daqui tudo dividido por 100. Bom, eu sei que o somatório das porcentagens, ou seja, o X mais o Y, tem que dar 100%. Eu quero saber o isótopo mais pesado, ou seja, eu quero saber o valor de Y. Se eu quero saber o valor de Y, eu vou substituir X na fórmula. Então, eu tenho que X vai ser igual, passa para o outro lado, Y vai dar 100 menos Y. Então, aí eu tenho ali a fórmula está dividindo por 100. Quando eu passo para o outro lado, eu passo multiplicando 24. Então, 24 vezes 100 vai dar 2.400. Vou substituir o X. 22 que multiplica X, então eu posso dizer que é 22 que multiplica 100 menos Y, mais 30Y. Vou aplicar a distributiva. 2.400 vai ser igual. 22 vezes 100 vai dar 2.200. 22 vezes menos Y vai dar menos 22Y.
mais 30Y. Vou passar o 2.200 para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter 2.400 menos 2.200 vai ser igual a 30Y menos 22Y. 2.400 menos 2.200 vai dar 200. 30Y menos 22Y vai dar 8Y. Então, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu posso dizer que Y é igual a 200 dividido por 8. Então, Y é igual a 25%. Já achei a porcentagem do isótopo mais pesado, que é o de massa 30. Questão 5. Determine as massas moleculares das seguintes substâncias abaixo. Então, agora a gente vai determinar as massas moleculares. Lembra que cálculo de massa molecular basta você somar as massas dos átomos na molécula. Só que você tem que levar em consideração a quantidade de átomos que você tem de cada elemento químico. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir na tabela periódica e verificar a massa dos átomos. O carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16. Eu só tenho um átomo de carbono, então eu tenho no total 12 do carbono, só que o oxigênio tem 16, então tem que fazer mais 16 vezes 2. Então vai ficar 12 mais 16 vezes 2 vai dar 32, 12 mais 32, 44U. H2 é só 4. Indo na tabela periódica, o hidrogênio vale 1, o enxofre 32 e o oxigênio 16. Então, fazendo os cálculos, eu vou ter a massa atômica do hidrogênio vezes a quantidade de átomos, ou seja, 1 vezes 2 mais 32 mais 16 vezes 4. 1 vezes 2 vai dar 2, mais 32, 16 vezes 4, 64. Isso aqui tudo vai dar 98 unidades. Letra C. O hidrogênio tem massa 1, o fósforo massa 31 e o oxigênio massa 16. Então, vai ficar 1 vezes 4 mais 31 vezes 2 mais 16 vezes 7. 1 vezes 4 vai dar 4, 31 vezes 2 vai dar 62 e 16 vezes 7 vai dar 112. Isso daqui, 178 unidades. Bom, vamos na letra D. Agora tem que tirar o parêntese. Ou seja, eu tenho que multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então, o carbono está fora e o oxigênio está fora. Eu não vou multiplicar, só vou multiplicar o nitrogênio e o hidrogênio. Aplicando a distributiva, eu vou ter 2 vezes 1 e 2 vezes 2 hidrogênios. Então, a fórmula vai ficar CON2H4. Olhando a tabela periódica, a massa do carbono é 12, o oxigênio é 16, o nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 1. Então, vai ficar 12 mais 16, mais 14 vezes 2, mais 1 vezes 4. Então, eu vou ter 12 mais 16, 14 vezes 2 vai dar 28, e 1 vezes 4 vai dar 4. Isso daqui tudo vai dar 60 unidades. Agora, na letra E. Na letra E eu tenho parêntese e tenho colchetes. Então, é igual a matemática. Primeiro eu vou tirar o colchete, depois eu vou tirar o parêntese. Então, primeiro tirando colchetes. No colchetes eu vou multiplicar o 2 que está do lado de fora pelo ferro e o 2 que está do lado de fora pelo CN. Ou seja, eu tenho um átomo de ferro vezes 2, vão dar 2 átomos de ferro, e 6 de CN vezes 2 vão dar 12. Então, a fórmula vai ficar Ca3Fe2 CN, entre parênteses, 12. Agora eu vou tirar o parêntese, ou seja, eu vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então, eu vou ter um átomo de carbono vezes 12, que vai dar 12, e um átomo de nitrogênio vezes 12. Então, finalmente, a minha fórmula vai ficar Ca3Fe2 C12N12. Olhando a tabela periódica, a massa do cálcio é 40,
do ferro é 56, do carbono é 12 e do nitrogênio é 14. Então, vou fazer os cálculos. 40 vezes 3, mais 56 vezes 2, mais 12 vezes 12, mais 14 vezes 12. 40 vezes 3 vai dar 120, mais 56 vezes 2 vai dar 112, mais 12 vezes 12 vai dar 144, mais 14 vezes 12 vai dar 168. Somando isso tudo, eu vou ter 544 unidades. Questão 6. A fórmula do óxido de vanádio, que é V2OY, a fórmula do óxido de vanádio é V2OY. Se a massa molecular do óxido é 182U, então qual é o valor de Y? Ele me deu as massas atômicas, as massas da tabela periódica. O vanádio é 51 unidades e o oxigênio é 16. Então, é cálculo de massa molecular, ou seja, eu tenho a fórmula, que é V2OY, e ele já me deu o valor total da massa molecular, que é 182. Aí, também me deu a massa dos átomos, ou seja, o vanádio na tabela periódica vale 51 e o oxigênio vale 16. Então, cálculo de massa molecular, ou seja, vou pegar o 51 e multiplicar por 2 átomos de vanádio, então vai ficar 51 vezes 2, mais 16 e multiplicar por Y átomos de oxigênio, que eu não sei a quantidade, que é o que eu quero saber, 16Y. Isso daqui vai ser igual à massa molecular dele, que é 182. 51 vezes 2 vai dar 102, mais 16Y é igual a 182. Vou passar o 102 para o outro lado, trocando sinal. 16Y é igual a 182 menos 102. 16Y é igual a 80. Y vai ser igual, vou passar o 16 para o outro lado, né? Se está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. 80 dividido por 16, Y é igual a 5. Então, a fórmula vai ficar V2O5. Questão 7. A massa molecular da espécie PbSOX é 303U. Determine o valor de X. Então, é a mesma coisa, ele me deu as massas atômicas. Cálculo de massa molecular. Eu tenho a fórmula PbSOX, isso daqui é igual a 303. Aí, ele me deu as massas da tabela, o chumbo é 207, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Então, vai ficar 207 mais 32 mais 16 vezes x. Isso daqui é igual a 303. 207 mais 32 vai dar 239, mais 16x é igual a 203. Vou passar o 239 para o outro lado, trocando sinal. Então, eu tenho que 16x é igual a 303 menos 239. 16x é igual a 64. Vou passar para o outro lado, se está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. 64 dividido por 16. X vai ser igual a 4. Então, a fórmula vai ficar PbSO4. Bom, então aqui eu acabei de corrigir os exercícios. Aí, o que vocês vão fazer? Qualquer dúvida, vocês vão mandar mensagem para mim pelo Classroom, com comentário particular, ou pode mandar mesmo comentário da turma, não tem problema, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros, tá? E assim que possível, eu tiro a dúvida de vocês. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite e fiquem em casa, tá? Beijos.